Você que está nos acompanhando aqui no Papo Aberto Debates. Olha, eu quero agradecer a sua audiência, você que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, você que nos acompanha pelos nossos canais do Instagram, né? No Instagram do Papo Aberto, no Instagram do Mais Goiaba. Não perca o nosso programa. Nós temos assuntos aqui muito importantes, as principais pautas nacionais, internacionais, locais da semana. E olha, eu quero começar apresentando a vocês, os nossos debatedores. Nós temos hoje a participação do Rafael Costa. Rafael, ele que é analista político, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Aline Coelho. Boa noite a você, nosso caro telespectador. Quero cumprimentar o Daniel, a Giselda também, que vai participar do nosso programa. Que seja uma noite aí agradável a todos. Muito bem. Rafael, você tem um destaque para nós? Tenho sim, Aline. Nós vimos recentemente essa onda de memes envolvendo o ministro da Economia, o Haddad, né? E ele fez jus às taxas. Tanto é que nós temos uma nova notícia. Governo Lula bateu recorde em arrecadação neste mês, onde a cifra chegou a 208,8 bilhões de reais que entraram nos cofres públicos. Ou seja, ele está taxando geral e está deixando o país mais pobre, as pessoas mais pobres. Taxação, hein? E olha, eu já quero pedir aí a sua participação. Você que está nos acompanhando, nos assistindo, mande a sua participação pelo nosso WhatsApp, 98150-8086. E agora eu quero apresentar para vocês a Giselda Martins, ela que é pré-candidata a vereadora por Goiânia. Giselda, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Aline, boa noite ao Rafael, boa noite ao Daniel, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui no Papo Aberto e você que está nos ouvindo, divulgue aí para que mais pessoas possam ter o alcance desse programa. Giselda, você tem um destaque para nós? Sim, Aline, o meu destaque de hoje vai para as filas, né? Para as filas... e nem é de cirurgias eletivas. O que eu quero destacar hoje é as vagas de oncologia mesmo. Eu recebi essa semana vários pacientes com grandes filas oncológicas para chegar no Araújo Jorge para ter o primeiro atendimento. Eu recebi paciente com câncer de metástase, Aline, com 915 pessoas na frente dela. Então, ou seja... não vai conseguir chegar lá a tempo de fazer um tratamento digno, né? Então, o meu destaque de hoje vai para essas filas enormes e na área da oncologia dessa vez. Giselda, o que você acha que poderia ser feito para melhorar esse atendimento e levar o atendimento à pessoa que realmente está precisando? Aline, na verdade, eu tenho conversado com os diretores de hospitais e as vagas existem, porém a regulação não está autorizando. Então, eu acho que precisa ser autorizado porque são vidas, são pessoas que estão sofrendo, são pessoas que têm filhos, né? São pessoas que têm família que ama eles. Então, se o poder público hoje, específico municipal de Goiânia, não preocupa com as pessoas que estão sofrendo, que pelo menos olhe para as crianças que vão ficar sem pais se não tiver um tratamento digno. Nossa, aí é complicado, hein, pessoal? Giselda aqui acabou de nos informar que as vagas existem. Então, o problema aí é a autorização para repassar esses pacientes ao tratamento, né? E olha, o nosso outro debatedor da noite é o Daniel Mendes, ele que também é pré-candidato a vereador por Goiânia. Daniel, seja bem-vindo, uma ótima noite. Muito obrigado pela acolhida, obrigado pela TV Capital de estarmos aqui hoje debatendo a cidade, o país, o estado de Goiás. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Aline, muito obrigado pelo convite e também aos debatedores que estão aqui comigo, o Rafael e a Giselda, e a técnica que está colaborando hoje conosco nesse dia. E Daniel, qual que é o destaque que você pode nos trazer esta noite? Bom, o destaque que eu quero fazer, gente, Goiânia virou a capital das crises. Isso é certo, sem sombra de dúvidas. Goiânia vive uma crise na zeladoria, na saúde, na educação, mas boa parte dessa crise, quem tem culpa é a Câmara Municipal de Goiânia, porque ela tem se omitido realmente de fazer
o seu dever de fiscalizar o prefeito, a gestão. A Câmara Municipal de Goiânia fez o desmando de vender diversas áreas públicas importantes para a criação de políticas públicas. Isso é inaceitável. Libera um empréstimo quase bilionário para uma gestão que não tem competência para fazer o uso desse dinheiro. E também deixou de fiscalizar em várias oportunidades que teve de fazer SEIs. A única SEI que fez para investigar, que foi a SEI da Comurc, acabou em pizza. E esse ano todo mundo sabe, a Câmara Municipal, você coloca um representante ali para fiscalizar, para cobrar, e não para fazer de conta que está trabalhando. Muito bem, olha, eu já quero agradecer a participação da Adriele Marques, que está lá nos acompanhando pelo YouTube, Juliana Cordeiro, uma ótima noite a vocês, e a Terezinha Silva, que mandou aí o seu alô. Muito obrigada pela sua audiência e mande aí a sua participação. Olha, nós vamos começar aqui com um assunto muito falado na semana, um assunto muito importante, né, que são as eleições na Venezuela. No próximo domingo acontecem as eleições presidenciais. O mandato presidencial na Venezuela, ele vale por 6 anos e o Nicolás Maduro, que é o atual presidente, está tentando a terceira reeleição dele, né? E o Lula se diz assustado com as declarações de Maduro sobre o banho de sangue. Depois de ser cobrado por uma resposta, né, por uma manifestação, o presidente Lula diz que se assustou, né, com a declaração de Maduro. Ele diz que haverá um banho de sangue caso ele não vença as eleições. E a tréplica do Maduro foi: quem se assustou que tome um chá de camomila. Essa foi a fala do Maduro em resposta ao presidente Lula. Ele não citou diretamente Lula, mas ele usou a mesma palavra, né? Quem se assustou. O presidente da Venezuela afirmou que o sistema de votos do Brasil é inauditável. Segundo ele, a Venezuela tem o melhor sistema eleitoral do mundo, com 16 auditorias. Abre aspas. Onde mais no mundo se faz isso? Nos Estados Unidos? O sistema eleitoral é inauditável. No Brasil, eles não auditam um único registro. Fecha aspas, foi o que ele disse em um comício. Em resposta, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou em nota que a corte não irá mais enviar técnicos do tribunal para acompanhar as eleições da Venezuela, que serão realizadas no próximo domingo. E olha, eu já lanço aqui a nossa enquete da noite. A enquete é: Nicolás Maduro deixou de ser aliado de Lula? Qual que é a sua opinião? Manda aí a sua participação no nosso WhatsApp 981508086. Você pode também participar lá pelo chat do YouTube. E eu quero aqui começar com o Daniel. Daniel, Nicolás Maduro deixou de ser aliado de Lula? Nicolás Maduro está deixando de ser aliado das instituições democráticas do país dele. Ele precisa respeitar lá, primeiramente, e também as democracias que cercam o país dele. Ao fazer um ataque à democracia brasileira, consolidado o processo eleitoral nosso, um sistema que passa por averiguação antes, tem conferência de mais de 180 técnicos internacionais que acompanham as eleições brasileiras, então Maduro está sendo leviano ao declarar que as eleições no Brasil são questionáveis. Portanto, o que eu vejo é que ele está traindo o próprio país, sabendo que ele está mal colocado nas pesquisas, quer ameaçar a população com banho de sangue. O Lula falou bem claramente e foi feliz na sua fala quando ele disse: o derrotado toma banho de votos. É isso. A nossa democracia é fortalecida e o que a ministra Carmen Lúcia fez foi corretíssimo, suspender, e a gente tem que respeitar o voto. O voto é soberano, como aqui no Brasil está sendo respeitado. Daniel, como que ficaria a diplomacia do Brasil com a Venezuela em caso da derrota do Maduro, né? A diplomacia brasileira vai ser fiel ao preceito democrático, o que eu acabei de falar. Aquilo que for decidido pelo povo nas urnas é que o chanceler brasileiro vai reconhecer o eleito. O eleito vai ser o que realmente foi eleito. Nós não podemos reconhecer aquele que não aceita o resultado. Aqui no Brasil aconteceu isso. Algum não quis aceitar o resultado, colocou o povo na rua, queria que o exército fosse
tomar o poder, mas isso não aconteceu porque as instituições estavam fortes. E isso que a gente prevê, que o governo brasileiro vai defender o resultado democrático. Muito bem. Giselda, qual que é a sua opinião? Inclusive, quando o Maduro esteve aqui no Brasil, né, o presidente Lula deixou de afirmar que ele era um ditador, defendeu uma democracia. Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Aline, eu acho que o Lula ele teve muito mais motivos para não ter parceria com a Venezuela e com Nicolás Maduro do que isso. Isso só foi uma afirmação, uma fala. Ele teve muito mais motivos por ser um ditador, por ser uma pessoa que não condiz com aquilo que o brasileiro gosta, que no caso é a família, é o amor, né? Eu acho que ele tem motivos muito maiores. Então, eu acho que esse não vai ser um motivo de rompimento, não. Eu acho que não vai ser. Muito bem. Rafael Costa, qual que é a sua opinião sobre o assunto? Rompeu ali naquele momento em que o Lula faz uma crítica à fala do Maduro e o Maduro responde, rompeu o relacionamento? Isso é um bate-bola. Isso é um bate-bola e enquanto a esquerda estiver no poder aqui no Brasil, o Maduro virá como sempre veio. Inclusive, quero relembrar a todos que quando o Bolsonaro tomou posse, Nicolás Maduro não veio aqui. Nicolás Maduro não pisou no Brasil. Entretanto, quando Lula foi tomar a posse, Nicolás Maduro não só veio, como quando veio, tinha um mandado de prisão internacional aberto a pedido dos Estados Unidos, inclusive com um prêmio, né, um valor ali para que entregasse Nicolás Maduro às autoridades. Para que ele viesse, o Lula teve que dar garantias que ninguém prenderia Maduro em solo brasileiro e por isso ele veio. Para fechar, Aline, eu quero relembrar também, tanto ao Lula quanto aos petistas, no caso o meu debatente aqui hoje, que o Maduro ele não falou uma frase antidemocrática agora, não. Isso aí, gente, é desde 1999. Hugo Chávez, que é o antecessor dele, esteve no poder de 99 a 2013. Olha só quantos anos, pessoal. E quando o Hugo Chávez morreu por doença, ele teve acometido por doença, morreu, o sucessor dele está até hoje, que é o Maduro. Então, falem qualquer coisa, mas não coloquem democracia, porque nunca teve democracia nisso. E o PT sabe muito bem disso. Muito bem. Quer uma tréplica aí? O Partido dos Trabalhadores entende que as eleições na Venezuela, elas acontecem conforme lá o seu parlamento decide. Lá na Venezuela, eles fazem dessa forma o trâmite democrático deles. Os presidentes podem se reeleger. Foi uma conduta que o parlamento local quis. Aqui no Brasil, nós temos mais alternância de poder, justamente porque o nosso parlamento prioriza isso. Então, nós vamos respeitar o resultado das urnas. Muito bem. Olha, a crítica de Maduro às eleições, né? Ele fez uma crítica, olha só. Após o ditador da Venezuela reacender o tema das fragilidades do sistema eleitoral brasileiro, o pastor Silas Malafaia usou suas redes sociais para expor diversas razões pelas quais há amplo descrédito popular nas urnas eletrônicas, que não permitem a impressão do comprovante do voto para uma possível auditoria. Vamos ver o vídeo do pastor Silas? Os senadores e deputados e a imprensa. Por que só o Brasil, Butão e Bangladesh têm eleições 100% eletrônicas sem comprovação de voto impresso? Existem mais de 43 nações do mundo que utilizam parcialmente ou total o voto eletrônico, mas comprovando com voto impresso. Por que só o Brasil? Por algum acaso o Brasil tem a vanguarda tecnológica maior do que Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Japão, Israel? Por que essas nações não se utilizam do sistema brasileiro? Por quê? Se tem uma tecnologia muito mais avançada. Porque urnas eletrônicas exclusivas, sem voto impresso, não são confiáveis. Muito bem. Nós vimos aí a fala do pastor Silas Malafaia. Eu quero aqui saber do Rafael. Rafael, qual que é a sua opinião sobre esse tema, né? O processo eleitoral, as urnas, são confiáveis? Aline, eu vou dividir a resposta em duas, só para fazer uma breve crítica ao STF. Né? Foi falado, né? Nós sabemos que a ministra Carmen Lúcia disse que não vai mais enviar observadores à Venezuela. A Carmen Lúcia tem que lembrar que a função dela é julgar, não fazer política.
porque isso daí é fazer política. Cabe a parte de comunicação com os outros países se atentar ao que você vai fazer ou não, como será a abordagem diplomática. Não cabe a ministro de STF fazer isso é política. Respondendo à sua pergunta, o que acontece? A discussão toda ela gira em torno da seguinte questão. Hoje, no Brasil, quando você vota, você tem uma urna eletrônica, ela recebe, sei lá, no dia da eleição, vamos colocar aí 200 votos, né? Durante ali o dia das eleições, 200 votos. Ao término do dia da eleição, essa urna, ela emite um extrato, onde neste extrato vai falar, olha, tiveram 200 votos, 100 votos para um candidato, 100 votos para o outro candidato. Beleza. Quando as autoridades brasileiras dizem que as urnas brasileiras são auditadas, elas estão querendo dizer que existe um extrato e que esse extrato mostra quais foram os votos. E que antes do dia da eleição houve um teste. É isso. O que se pede, e não é de hoje, há muito tempo, é que não queremos confiar no papel. Contar um por um. Então, qual que é a solicitação que é feita? Que à medida que as pessoas vão fazendo os seus votos, vai imprimindo um extrato individual de cada voto, para que, se houver algum questionamento, você consiga pegar os 200 papéis individualizados e fazer a contagem. Isso não acontece no Brasil. Hoje não é possível, Aline, para fechar, nós afirmarmos que as eleições são fraudadas. Eu não posso falar isso porque eu não consigo provar. Entretanto, existe um jargão que diz o seguinte: não basta ser honesto, é preciso parecer ser honesto. Então, por que não fazer dessa forma e você acabaria com essa discussão? Fica aí uma indagação aí para os nossos ministros, né, que fazem mais política do que julgamentos. Muito bem. Daniel Mendes, qual a sua opinião sobre a fala aí do pastor Silas Malafaia? Sobre a fala do pastor Silas Malafaia, chega a ser engraçado, gente. Porque quem acompanha a política viu que em 2022, o que foi o pedido que ele fez? Que as urnas eletrônicas falhassem no dia da eleição. Pediu a Deus. Se essas urnas tivessem fraudes. Fraudes não ocorreram, as urnas não falharam, ou seja, Deus já deu o sinal para ele é que não quer ver ainda. Parece que é isso, só pode. Mas vamos lá aos ponderamentos que o colega trouxe aqui sobre a questão do STF encaminhar para outros países observadores técnicos, são técnicos, que acompanham a eleição para ali também fazer os seus ponderamentos, suas opiniões. Até na hora do reconhecimento eleitoral, os técnicos vão ser consultados quanto a isso. Os órgãos competentes vão fazer essa consulta, né? O país vai divulgar o resultado, tem seu tribunal, não vai interferir, mas os demais países vão reconhecer o elegível. E o STF tem, sim, direito de mandar observadores, como outros órgãos também. Não está fazendo política, não está indo torcer para Maduro ou para o opositor de Maduro. Está indo ali para observar a eleição. Quem disse que está indo ali para fazer política? Está enganado. E a questão da nossa urna eletrônica não fazer impressão de voto, uma coisa que eu queria até colocar aqui para quem está nos acompanhando, que a gente sabe muito bem que existe a compra do voto. A não impressão do voto preserva que o seu voto seja secreto. Porque hoje, por exemplo, em algumas localidades do Brasil, vou colocar em lugares que são dominados pelo crime, a pessoa vai ter que pegar esse boletim de urna impresso, se um dia chegar a imprimir, e levar lá para quem ela está servindo, para provar que ela votou nela. Isso aí é arriscado, isso fere o direito do voto secreto, entenderam? Aí nós temos o boletim de urna no final. Qualquer pessoa vai no final da eleição, pega o boletim de urna que está na porta do colégio eleitoral e confere com aquilo que está no sistema do TRE. Não tem fraude. Muitas autoridades defendem que o voto por papel, né, seria mais confiável. Qual que é a sua opinião? Não vejo ainda como confiável se a gente já tem um sistema que é muito bom e não é falho. O nosso resultado das eleições é o mais rápido do mundo. A urna eletrônica não tem contato nenhum com a internet ou outra conexão. É um sistema um dos mais confiáveis, para não dizer o mais confiável do mundo. Todas as vésperas de eleição, o sistema é testado para ver se alguém consegue acessar a urna. E não consegue.
Muito bem. Giselda, qual que é a sua opinião sobre o assunto? Inclusive, lá na Venezuela, a votação, me corrijam se eu estiver errada, mas é feita por urnas eletrônicas e o voto é impresso após a votação, certo? Então, tem as duas partes aí. Qual que é a sua opinião sobre o assunto, Giselda? O processo eleitoral é confiável no Brasil? Aline, eu acho que deveria sim ter o voto impresso. Até vou contar uma experiência própria que eu vivi com a minha família. Na ocasião, a gente voltava numa cidade do interior e a gente chegou, eu, meu pai, minha mãe e meu filho, minha filha, e a gente entrou e votou e todos votou no mesmo candidato, lógico. E quando a gente pegou o boletim no final do dia, os nossos votos não apareceram na urna. Então, ou seja, para mim não é confiável e se tivesse impresso o meu voto, eu teria questionado, sim, com certeza. Então, eu acho que a gente tem que ter uma comprovação. Você hoje vou te dar um exemplo, você vai comprar uma roupa na loja. Quando você paga com cartão, você tem o quê? O comprovante de pagamento. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente ter o comprovante de voto. E concordo com o colega que o voto tem que ser secreto. Aí cabe a mim, como cidadão consciente, a não vender o meu voto. E isso não muda nada, porque quando a pessoa não tem consciência e nem caráter, ele vai vender o voto independente de impressão ou não. Então, o caráter é diferente de uma comprovação. Então, eu acho que a pessoa tem que ter caráter e não vender o voto. Mas, Giselda, sim, eu gostaria de ter. Quando a pessoa é coagida a provar que ela votou em alguém. Quando alguém vai lá e chega e fala, olha, eu comprei o seu voto porque você deve um favor para mim, porque isso ou aquilo. Tem muitas situações, vou falar no Rio de Janeiro, que é uma região dominada pelo tráfico e ali as pessoas diariamente têm que pagar para poder sobreviver num bairro onde ela paga o imposto e ainda tem que pagar o traficante. Isso vai acontecer em várias situações, até mesmo dentro de casa. O marido vai falar para a mulher, você votou no fulano que eu mandei você votar? Aquele cara que é abusador. Eu concordo com você, vai fazer isso, eu concordo sim, com você em partes, direito, mas sim. eu discordo porque nós estamos num país democrático, num país onde eu tenho o meu direito de escolha, independente se eu tenho um marido que me coage, Sim. aí eu tenho que resolver a minha questão com o meu marido, não a questão do voto. Eu vejo que isso é para preservar o seu direito de escolha e também que ele fique secreto, porque a partir daquele momento, se você está vivendo uma coação, você vai falar que fez, mas o sistema não permite tão que secreto você seja a ponto de ficar na mão só de um grupo de pessoas. Tirar foto dentro da urna quando está votando. É tão secreto que permite só ficar na mão de poucas pessoas e aquelas pessoas dominam, então deveria ter contagem pública dos votos. A questão aí, pessoal, ela é um pouquinho mais profunda. Eu não sei se o Daniel está fazendo isso por desconhecimento ou por mau caratismo, mas a gente está aqui para esclarecer as coisas. Então vamos ser honestos com as pessoas. Não, de forma alguma. Vamos esclarecer como é que funciona aqui, porque está todo mundo rodeando e não está falando da coisa como ela é. O que eu falei aqui, eu imagino que tenha sido claro. A proposta de votação, você em momento algum pega voto e leva para casa. Isso aí o Daniel inventou, não sei da onde. Vamos ver, não sei se é mau caratismo ou se é desconhecimento. A ideia é que quando você vote, você vai ter um extrato, você vai olhar o extrato e falar, beleza, eu apertei 17, apareceu 17. Apertei 44, apareceu 44. Beleza. Ao final das eleições, se você quiser ter algum mecanismo de auditagem, você vai ter uma série de documentos comprovando os votos. E aí a equipe que fica responsável pega esses papéis e auditam. Em momento algum é falado que você vai pegar um recibo e vai levar para casa. Se fosse assim, aí eu daria razão ao Daniel, porque de fato o Brasil já viveu isso na sua história, né? Que era o famoso voto de cabresto. Mas não é isso que é falado aqui. Isso daí é fake news, tá bom? A ideia de você propor um voto auditável com papel, em momento algum vai dar ao eleitor comprovante e ela não vai conseguir provar o voto. E para fechar a fala, Daniel falou na edição anterior que tem sim, que o ministro do STF tem que ir à Venezuela. Então eu pergunto para ele, suponhamos que ele envie, os observadores vão lá e falam, ó, tá tudo errado. O que o STF pode fazer? Nada, porque não compete ao STF. De questões diplomáticas, chefe de Estado não responde ao STF. Isso faz parte do Executivo, ao presidente. Ou seja, o STF fica fazendo essa historinha de mandar observadores, porém, quando foi solicitado a esse mesmo STF que as Forças Armadas do próprio país
pudessem acompanhar, eles negaram. Então, meu amigo, me desculpa, isso é política. Não é só o STF que manda observadores, vários organismos internacionais. Perfeitamente, e nós estamos falando sobre os observadores do STF, tá? Sim, Só para deixar são claro. diversos observadores. O que eu falei aqui, ó, aqui no país, a eleição passada teve 180 observadores do mundo inteiro. E mesmo assim não aconteceu muitas fraudes, inclusive na urna que eu votei. Gente, é o Bolsonaro que perdeu a eleição e os seus seguidores. Ó, vou trazer aqui um esclarecimento de como acontecem as eleições lá na Venezuela. Os centros de votação são em escolas públicas. O eleitor entra na sala de votação, valida sua biometria e registra seu voto na urna eletrônica. Ele recebe um comprovante impresso do voto, verifica se está correto e o deposita em outra urna, onde os votos em papel são armazenados. Ao final da votação, o chefe da sessão imprime o boletim de urna e conta os votos impressos para garantir a conformidade. Seria uma forma interessante, sim, né, de se fazer. Exatamente isso. Exatamente, inclusive, essa é a proposta. Várias autoridades já elogiaram, inclusive o presidente Lula já elogiou as eleições na Venezuela, né? E até, se eu não me engano, disse que é uma das mais confiáveis. Só vou complementar uma questão. A questão que hoje, a escolha que o parlamento fez, eu ainda já falei isso aqui, vou repetir, foi esse o sistema. Se quiser mudar, é só colocar lá para o parlamento decidir. O Bolsonaro pediu, o parlamento não quis. Isso é verdade, o Daniel tem razão nisso, o parlamento não quis. Entretanto, os detalhes são os mais interessantes. Está sendo discutido aqui se o STF faz política ou não, né? Então, eu gostaria de saber do Daniel qual que é a parte jurídica de julgamento que faz um ministro sair de dentro do STF para ir lá dentro do Congresso falar com deputado, senador com senador, para poder alterar o voto, porque houve isso aconteceu e foi amplamente divulgado. Não é eu que estou falando. Nós sabemos aí que houve realmente o envio ao Congresso para alteração da forma de votação, ia ser aprovado, e aí, um belo dia, do dia para a noite, nós tivemos o ministro Barroso andando lá dentro do Congresso, lá, conversou com os ministros, com as lideranças, né, dos partidos, e aí quando foi colocado em votação, vocês já sabem o resultado. Isso é o quê? É julgamento isso? O nome disso é política, pessoal. Olha, gente, pessoal, são 3 poderes. Eles se dialogam entre si. Tanto é que quando está acontecendo alguma decisão no Supremo Tribunal Federal, também há diálogo entre o presidente ou entre o Senado e a Câmara dos Deputados. O diálogo do Lula é esse aqui, ó. Esse aqui é o diálogo do Lula com o Congresso. Como vai ser a eleição ou como não vai ser, não. Os 3 poderes dialogam, eles têm que estar em harmonia para que o país caminhe com segurança e estabilidade. Muito bem, pessoal. Nós temos aqui a participação da Débora de Oliveira. Ela está aí felicitando a Giselda, né? Débora, muito obrigada pela sua audiência. A Terezinha, ela diz assim, que nós temos que aguentar as risadas do mal, mas Deus não aceita a afronta e nem responde todas as orações que fazemos, mas Ele vê o mal e pode punir quem Ele quer. Esperamos nele. A Alexandra diz que está sem som. Teve algum problema aí, Fred? Pessoal aqui está falando que está sem som. A Juliana Cordeiro está falando que está sem som. Daniel Alencar. Vamos procurar resolver aí o mais breve possível. Vamos fazer assim, nós vamos para o intervalo rapidinho, já nós voltamos. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado. Esta poderia ser uma história sobre o sucesso de um pequeno grupo fechado. Mas é sobre a prosperidade de milhares de pessoas. Poderíamos estar aqui enumerando as conquistas de um único indivíduo. Mas estamos celebrando o desenvolvimento de uma comunidade. A história que você vai conhecer agora poderia ter sido muito diferente. Se não tivéssemos escolhido contá-la juntos. Há 30 anos fizemos essa escolha. Porque acreditamos que o futuro é cooperativo. Acreditamos em gerar oportunidades para que cada um possa crescer, enquanto contribui para o crescimento do todo. Mostramos que é possível criar e oferecer soluções inteligentes com valores muito mais acessíveis do que o mercado financeiro tradicional. Isso porque aqui, quem se associa participa democraticamente das decisões e dos resultados financeiros.
Esses resultados são reinvestidos no desenvolvimento regional em um círculo de prosperidade. Acreditamos em conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. E é isso que temos feito. Juntos há 30 anos. Você sabia que pode acompanhar a programação da TV Capital em qualquer parte do Brasil e do mundo sem pagar nada por isso? É muito simples. Através do nosso aplicativo, você pode assistir aos seus programas favoritos, ficar por dentro das últimas notícias, tudo de forma gratuita. Então baixe agora o aplicativo totalmente gratuito TV Capital. Está disponível para download em dispositivos iOS e Android. Não perca mais tempo, acompanhe a programação da TV Capital em qualquer parte do mundo. TV Capital, o seu canal Promessas. Nós já estamos de volta e vamos continuar aqui com um outro tema, né? Ó, Lula reclama do governo receber poucas doações de heranças. O presidente falou sobre o imposto cobrado em cima de heranças no Brasil e afirmou que ele não é nada se comparado ao existente em outros países, como nos Estados Unidos. De acordo com o petista, o baixo valor do tributo no país desestimula doações para governo e outras instituições. Vamos ver o que o presidente falou. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Quero começar aqui com a Giselda. Giselda, 40% de imposto sobre herança. Qual que é a sua opinião? Aline, eu acho que o brasileiro ele já paga muito imposto sobre herança. Toda compra que você faz, se você compra para revender, você paga imposto 2, 3 vezes. Eu acho que sobre herança, eu acho que também seria muito ridículo, né? Eu acho ridículo. O presidente, ele traz esse questionamento, ele diz que nos Estados Unidos, como o imposto sobre herança é 40%, acaba estimulando as doações, né? Como foi o caso da doação de uma grande área de terra para a construção de uma universidade. Então, seria uma forma de trocar o imposto por doações. É isso, Daniel? A gente tem que colocar bem claro que às vezes corta um pedaço da fala do Lula e vai interpretar que ele está querendo dizer que tem que cobrar mais imposto. Ele não falou isso diretamente. O que ele quis dizer é, no país nós temos poucas doações para as instituições públicas, no caso da universidade lá de Campinas, né? E aí, o que acontece? O Lula estava apenas mencionando que o governo tem dificuldades, muitas das vezes, de conseguir áreas para ampliar campos tecnológicos. Eu vou citar um aqui em Goiás, nós estamos com o Instituto Federal Goiano, que está tendo um problema grande para receber doação, porque é burocrático, mas até que achou quem doava para poder construir o Instituto Federal, se eu não me engano, em Porangatu. E o que ele quer dizer é que essa cultura de doar para o governo fazer um bem social tem que acontecer. Não que tenhamos que aumentar impostos, de forma alguma. E ainda saiu uma outra fake news, que a reforma tributária vai acabar com o direito à herança. É um absurdo. Isso aí eu estou precisando de desmentir de cara para vocês. Gente, isso é fake news. Não existe essa fake news? Saiu essa fake news? Saiu essa fake news, chegou aqui para mim, o governo federal está fazendo um esclarecimento de que não se trata disso, a reforma tributária não trata disso. Só para vocês terem noção, a taxação do imposto sobre herança, ele é feito e decidido pelo Estado, do governo do Estado.
É aqui no estado de Goiás, lá no Piauí, no Maranhão, em São Paulo, que vai decidir sobre esse imposto. Não compete ao governo federal. Tanto é que não tem como nem ele taxar aumento desse imposto, porque não compete ao governo federal. Olha, nós sabemos que é até claro que o próprio Lula já anunciou que aumentaria a arrecadação, né, juntamente ao ministro da Fazenda, Haddad, aumentaria a arrecadação para suprir aí as despesas do governo. Então, não seria uma forma ele defender essa questão, né? Não seria algo para sugerir um aumento? Não seria, Aline, realmente? porque é o que eu acabei de falar. Quem regulamenta esse imposto é o Estado. Isso está decidido já na Constituição. E a reforma tributária não tratou desse tema. A questão de aumento de impostos, por exemplo, é aquelas contas no exterior que não pagavam impostos, dos milionários, dos ricos. Os ricos passaram a pagar 20% a mais de imposto e os pobres vão passar a pagar 50% a menos de imposto com a reforma tributária. É essa a intenção. Por que que o Haddad, lá o meu colega Rafael falou aqui, tá cheio de memes e aquela coisa toda? É porque agora nós estamos taxando os ricos. E os ricos estão fazendo o quê? Criticando o governo, criticando o Haddad. Justamente porque estão sentindo, porque agora mudou o tom do governo. Os pobres vão pagar menos impostos, os ricos mais. Mas isso o rico não foi compra na sempre Shopee. defendido desde a eleição. O rico não compra na Shopee, quem compra é os pobres. Compra na Shopee, igual eu falei para vocês, gente. Shopee é uma coisa. Agora, as outras compras maiores, ampliadas, é gente que traz para o país para revender. E lucra muito com isso. E não paga imposto, só nega. A nossa reforma tributária, ela vem com esse intuito de querer reformar o sistema, coibir a sonegação fiscal e, consequentemente, isso vai aumentar a arrecadação. Outra coisa que aumenta a arrecadação, Aline, que é muito importante, o país está empregando mais, o pessoal está consumindo mais. Então é lógico que a arrecadação vai subir aos trilhões mesmo. O país está numa economia positiva. Nós não tínhamos perspectiva quando pegou o país que agora os bancos estão dando confiabilidade, a nota do país está crescendo, o investimento estrangeiro está crescendo. Ok. Olha, eu quero aqui agradecer você que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Tem a Juliana Cordeiro, né? Muito obrigada aí pela sua audiência. Nós temos aqui também Trabalho Pena e o Heitor Alves, que estão nos acompanhando pelo YouTube. Aqui no nosso WhatsApp, o Samuel, lá de Anápolis, ele diz que pau que nasce torto, até a cinza é torta. Já diziam meus avós e meus pais. Lula e Maduro são carne e unha. E agora eu quero saber do Rafael. Rafael, mais impostos, seria isso? Eu fico vendo aqui o Daniel falar, eu queria entender em que país que ele vive, porque no Brasil eu tenho certeza absoluta que não é. Tanto é que não precisa nem de ser um economista, não. Se eu perguntar para ele aqui ao vivo quais foram as medidas econômicas que o Haddad implementou para melhorar, ele não vai saber. Sabe por quê? Porque o Haddad até agora passou todo um mandato preocupando em taxar. Daí os memes. Não é à toa que o Brasil vem batendo recordes de arrecadação. E essa conversa de que para taxar rico, isso é conversa fiada. 98% da população brasileira, eu tenho certeza, ganha menos de 5, 6 mil reais por mês. Ou seja, as pessoas no Brasil, via de regra, são pobres. E o que você faz enquanto governo é colocar mais impostos. Essa conta não fecha. Vou explicar, tentar ser rápido aqui, por que o Lula está fazendo isso. 2 motivos, um político e um econômico. O político é: quanto mais pobres, melhor para o Lula. Não pense você que ele está preocupado em melhorar a vida das pessoas e dos ricos. Se assim fosse, ele estaria diminuindo os gastos e, nesse mesmo sentido, abaixando os impostos. Não é isso que ele faz. Ele aumenta os gastos e, para cobrir esse aumento de gastos, ele tenta aumentar os impostos, né? Ele aumenta os impostos, mas reduz a arrecadação. Por que isso acontece? Só para eu concluir, Daniel. Existe uma linha que chama, uma curva que chama curva de Laffer. O que significa isso? Quando um país está aumentando os impostos, chega um determinado momento que ele não, por mais que ele aumente o imposto, ele não vai conseguir fazer com que a arrecadação acompanhe, porque vira um gargalo de tanta pressão que a população começa a sonegar. Ou seja, não adianta o governo subir. E por que o governo Lula está fazendo agora, né, eu falei a questão política, de forma econômica? Por que ele faz o aumento? Porque esse arcabouço, que isso aí quem acredita nisso é só a história da carochinha, porque esse arcabouço fiscal rapidamente funciona da seguinte forma.
Tínhamos o teto de gastos na época do Temer. Tiraram o teto de gastos, substituíram pelo arcabouço. O que é que o arcabouço diz? A grosso modo, você pode gastar, mas para você gastar mais, você precisa arrecadar mais. Como a intenção do Lula é gastar mais, ele precisa de botar o ministro para ficar taxando todo mundo a todo tempo. É isso que acontece. E isso não funciona. O Rafael coloca como investir no país, como gastar. O Rafael está colocando isso aqui para confundir a população. Quem emprega é o governo? Quem emprega em governo ou é a população? Pública. Quem que emprega no Brasil? Mais construção, projetos que estão chegando em todos os lugares do país, estão alavancando de obras. No estado de Goiás, são mais de 30 obras grandes que estão sendo tocadas. E a população vai ter emprego por causa disso? De construções de... A dona de casa vai ter emprego por conta disso? Hospitais na área do câncer. O pedreiro que não está na empreiteira vai ter emprego por conta disso? Vai ter emprego, o país está melhorando o emprego, pleno emprego, nós estamos vivendo em pleno emprego, Rafael. Nós estamos com um déficit de 230 bilhões de reais, porque o governo só faz gastar. O governo está se esforçando para atender o que foi acordado com o Congresso Nacional de fazer o limite dos gastos. Tanto é que ele está fazendo alguns cortes e alguns ajustes, justamente para que o país encerre o ano com a economia ótima e perfeita e o PIB acima de 2,5%. O governo Lula acabou de fazer contingenciamento nos gastos com medo de sofrer aí o impeachment por conta disso. Falho há 40 anos atrás que foi construído precisava ser reformulado. O sistema hoje é todo moderno, então a gente precisa se adequar. Por isso que a economia agora vai coibir essa sonegação fiscal. Você mencionou, Daniel, hospitais na área do câncer. Eu tenho acompanhado todos os hospitais. Inclusive, estive essa semana com alguns diretores de hospitais do câncer e eles mencionou para mim que se não fossem as emendas parlamentares dos deputados, os hospitais, principalmente na área oncológica, que foi até o meu destaque, estariam fechando as portas. Então, qual investimento é esse? Você poderia citar pelo menos um? Tem um hospital do câncer está sendo um investimento do governo federal. Aqui em Goiás, eu até peguei para poder citar no programa de hoje, esse não está na minha memória aqui, mas eu vou procurar aqui para você ver. Tem um hospital no estado de Goiás. Porque os hospitais que são referências do câncer no estado de Goiás é o Araújo Jorge, que eu estive essa semana com eles, com os diretores, e inclusive foi onde mencionou para mim que não estão recebendo da prefeitura, o Ministério da Saúde está deixando eles abandonados, e se não fossem as emendas parlamentares, eles teriam que fechar, inclusive a parte que está ali acompanhando as cirurgias dos pacientes e estão atendendo 30% da capacidade de consultas de primeiro tratamento. O paciente precisa chegar no hospital para começar o tratamento. A primeira consulta, estão atendendo 30% da capacidade, Aline, porque eles poderiam estar atendendo 100%, 70%, 80%, estão atendendo 30% só porque não está tendo investimento do Ministério da Saúde e se não fossem as emendas parlamentares dos deputados, estariam de portas fechadas. No Ministério da Saúde tem. É igual a gente olha, por exemplo, a crise... Vamos olhar aqui a crise da situação do SAMU em Goiânia. Vamos pegar essa situação. Nós fomos lá na Nízia Trindade conversar. O que está acontecendo? Não está vindo recurso? Está sendo repassado. A prefeitura não está gerindo o dinheiro como deveria. E cadê os fiscalizadores, então, do Ministério da Saúde? Não existe? Tanto é que o Ministério da Saúde, não. O Tribunal de Contas dos Municípios afastou o secretário de Saúde por tantas irregularidades que está tendo dentro da saúde municipal. Exatamente, então tem que fiscalizar, o Ministério da Saúde tem que fiscalizar. Pior ainda, porque os vereadores não estão nem fiscalizando. Eu concordo com você, agora você falou uma verdade. Então, assim, nós precisamos de não só enviar recursos, mas também estar lá cobrando. Exatamente. Porque até onde eu sei, o deputado que eu represento na área da saúde, que é o deputado Gustavo Gayer, todo o recurso que é mandado, a gente fica de cima fiscalizando para saber se realmente foi investido, aonde a gente mandou para que fosse investido. E nós estamos de cima buscando, estamos constantemente ali com os diretores de hospitais, estamos o tempo todo fiscalizando. E cadê? O Ministério da Saúde está fiscalizando o que ele está mandando ou está deixando o prefeito fazer o que quer com o dinheiro da saúde? O Ministério da Saúde tem que fiscalizar, o deputado que entregou a emenda tem que fiscalizar. A deputada Adriana Costa, por exemplo, no Hospital do Câncer aqui em Goiânia, mandou verba para a maternidade, que agora é hospital de referência para as mulheres. E também, nossa saúde em Goiânia recebe
mais de 40% de emendas, tanto de deputado estadual, federal e vereadores. Qual a maternidade que você falou que é referência? Disso, né? Porque o STF deliberou que todas as emendas, acho que é 40 ou é 60, né, Rafael? Eu não me lembro aqui agora, das emendas têm que ser destinadas para a saúde. Então, a população que elegeu os parlamentares tem que cobrar, Sim. porque realmente tem dinheiro, mas não está sendo aplicado. Qual que é a maternidade que você citou que virou referência? Oi? Qual que é a maternidade que você citou que virou referência? É a Célia Câmara, aqui na saída, no Veracruz. Ela é uma maternidade nova, que agora vai ser o Hospital da Mulher. A Nízia Trindade veio, ampliou o sistema de atendimento dessa maternidade e também mais recursos para poder atender, porque nós sabemos que quem cuida da maternidade ali é a EBSER. Os repasses da prefeitura que não estavam sendo feitos, mas os repasses dos deputados, o repasse do governo federal através do SUS, todos feitos. A gestão municipal é que não é eficaz, porque nós sabemos que saúde pública é o Estado e a gestão municipal que tem que aplicar o recurso. Concordo com você. Rafael, rapidinho que eu vou colocar outra pauta aqui. Maravilha. Eu só acho irônico, eu até deixei eles falarem um pouquinho para entender o pensamento de cada um, e sobretudo o caso do Daniel, mas eu acho irônico ele ser do PT, um partido que não consegue entregar vacina para dengue para a população. Você está tendo surto de dengue, pessoal. Isso é impensável, mas está acontecendo no nosso país. E quer vir aqui discutir com a Giselda, uma pessoa da saúde, pessoa capacitada, tem conhecimento e técnica na área, vivência, e quer debater com ela de igual para igual. Ao passo que, se o presidente que ele defende, ao invés de utilizar os três agora mandatos que ele teve para poder entregar algo para a saúde, como, por exemplo, ao invés de incentivar a Copa do Mundo aqui, fazendo 12 estádios aí, onde a maioria deles nem utilização hoje tem, tivesse usado isso tudo para fazer de hospital, a discussão aqui estava muito mais rica. Com certeza, Rafael. Muito bem, olha só. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo Lula fará o que for necessário para colocar o país em ordem e com justiça social. Nesse sentido, ele defendeu o crescimento do país e a inserção do pobre no orçamento, mas destacou que quem não paga imposto tem que voltar a pagar, para que as contas fiquem equilibradas. Eu quero começar essa rodada com o Rafael. Rafael, as contas precisam ser equilibradas? Está faltando ainda alguns pagamentos de impostos? Qual que é a sua visão? Muito disso já foi discutido aqui no programa, mas voltando ao tema, qual que é a questão? Isso, gente, não é para uma economia, é para tudo na vida, exceto para o PT. PT não segue essa regra, não. Mas a sua vida financeira, as suas contas bancárias, uma empresa, ou um país, um estado, precisa de ter saúde fiscal. Como que você consegue saúde fiscal? A grosso modo, gente, você arrecada um valor e gasta menos do que você arrecadou. Se você faz o inverso, você vai ter uma dívida. E a dívida, gente, quem paga é o povo. O Estado não gera dinheiro, não. E quando tenta fazer igual o PT faz aí, emitindo dinheiro, você gera uma inflação muito alta, igual tinha na Argentina. Então o PT ele vive nessa regra aí de disse-me-disse e fica aí pegando as economias, né, onde a esquerda está ao longo do mundo e só arruinando-as, né? Não à toa que o Milei, em 6 meses lá, já deu aí sucessivos superávites, né? Ele fala da dívida, esquece de falar da dívida que o Bolsonaro deixou, né? Deixou com superávit de aproximadamente 60 bilhões de reais, algo próximo a isso. Governo Lula pagar. Quem tá deixando dívida é o Lula, 230 bilhões de reais. Aí o petista quer vir aqui criar uma realidade que não existe, pessoal. Não existe. Você tá falando qualquer coisa, menos números. Os números, vocês dão um Google aí. A dívida que o Bolsonaro deixou. Na hora que fala que o Bolsonaro deixou dívida, não acha bom falar. Eu queria entender, então, os 230 bilhões, então, é invenção, né? Teoria da conspiração contra o PT, né? O PT é um coitadinho. Fiquei com dó de um petista nesse exato momento, viu? Ele é coitado, falam mal dele. Fala que o petista pega o país e bota com menos 230 bilhões. É uma fake news, isso que todo mundo tá fazendo contra o PT. A ONU soltou dados já, pra você ver, essa semana, que a fome no Brasil tem diminuído drasticamente, gente. Isso aí é referência, porque o governo pega o dinheiro e investe no povo, na população. A mesma ONU que encontraram túneis embaixo lá em Israel, onde o Hamas utilizava. A ONU tem qualquer coisa, menos credibilidade. E o Lula, eu até acredito que tem reduzido mesmo, mas no intuito de ficar dando dinheiro para miséria, não tira ninguém da miséria. Pleno emprego, não viveu, meu amigo, Bolsonaro cresceu, Bolsonaro cresceu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Daniel, que está representando o PT. Daniel, como que você enxerga aí os gastos do presidente Lula?
ou as arrecadações. Você acredita que está correto? Tem que fazer uma equilibrada? Qual que é a sua visão? Está igual o fiscal da prefeitura. O gasto que o governo está fazendo em geral, ele está fazendo com responsabilidade. Tanto é que essa semana nós estamos revendo essa questão dos gastos para que feche dentro da meta fiscal. Vai respeitar a meta fiscal. Claro que uma coisa, gente, é a gente mandar um projeto lá para o Congresso e falar, olha, nossa perspectiva de gasto é esta. Outra coisa é conforme a arrecadação vai chegando. Não quer dizer que você vai gastar tudo aquilo que você impôs no projeto, porque depende da arrecadação, do humor, da economia do mundo e vários fatores. Até, por exemplo, da natureza. O que aconteceu lá no Sul? Nós tivemos um desastre ecológico, natural. E aí, com certeza, isso vai refletir. Então, o governo tem feito isso depois de muito tempo, sabiamente. Agora a economia está muito bem. Querem falar que não está, mas está. E ela está só recebendo notas positivas para investimentos estrangeiros. Deixa eu saber da Giselda agora. Giselda, o Daniel afirmou que a economia está bem. Inclusive, no outro quadro, você disse que o pessoal está comprando mais, né? Deixa eu saber da Giselda. Giselda, o poder de compra da população em geral aumentou? Aline, literalmente não. Eu não sei em que mundo o Daniel está vivendo, porque se ele estiver acompanhando as pessoas de perto, as pessoas carentes, como eu acompanho todos os dias, pacientes carentes, pessoas que tinham plano de saúde e não têm mais condição, continuam com o mesmo salário, pessoas não têm mais condição de comprar uma roupa nova hoje. E eu vivo isso todos os dias com pacientes, com pessoas que relatam para mim. Inclusive, hoje estive com uma mulher e ela disse para mim, eu tinha plano de saúde até um ano atrás e continuo com o mesmo salário e hoje eu não tenho condição mais de ter meu plano de saúde. Então, literalmente não. O poder de compra não aumentou, foi diminuir. Prova é, se você for na Feira Hippie de Goiânia hoje, lá está um deserto. O ministro Haddad disse que quem não paga impostos tem que voltar a pagar. Ainda está faltando alguém pagar imposto? Não são negadores, gente, né? Vamos ser francos. É isso que ele está querendo dizer. Tem gente que não paga porque é mau caráter, sonega. O sistema permite isso, o sistema é falho. Nosso sistema, ele sendo adequado, nós vamos ter uma correção correta. Os empresários, aquele que ganha mais, os magnatas, é que vão pagar o imposto. E é reflexo da reforma que está acontecendo agora. Não é de hoje para amanhã, não. Os pobres hoje, eles são mais honestos com o imposto do que os ricos. Não estou falando quem tem plano de saúde, não. Quem realmente é pobre está tendo comida na mesa. Isso aí é certeza. Certeza. E com certeza não é picanha, né? Porque o Lula ofereceu picanha, mas isso aí tá só na promessa, né? Essa semana eu recebi, Aline, um vídeo de uma mãe chorando que não tinha gás para fazer o leite do seu filho. Chorando, literalmente, eu tenho um vídeo aqui. Então, assim, eu acho que não é nesse mundo que ele tá, não. A pobreza extrema, ela não acabou. Tô falando que acabou. Tô falando que a condição dos brasileiros tem melhorado, sim. A condição dos brasileiros... E a ONU mostrou isso que chegou essa semana. Só na mesa do PT, quer tapar os olhos para os investigadores internacionais que estão vendo que, por exemplo, mais de 14 milhões das pessoas que viviam em insegurança alimentar passaram a alimentar. Hoje, no país, nós temos 4 milhões. Nós éramos mais de quase 20 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Está caminhando, está melhorando. Por exemplo, hoje, isso não é só no Brasil. Não é só com a ajuda do recurso interno. O Lula tem buscado recursos internacionais junto com os bancos mundiais para poder investir tanto no Brasil como nos diversos países que precisam de acabar com a fome. Ok, pessoal, olha, nós já estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero aqui agradecer a participação de cada debatedor e já deixar uma falinha final aí, rapidinho, 30 segundos, hein, gente? Rafael, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo novamente para os próximos debates, né? Parceiro, tamo junto. Obrigado, Aline, obrigado a você, nosso telespectador. Quero agradecer ao Daniel, à Giselda e lembrar que esse mesmo Lula, esses números que ele está jogando aí, o Lula esse dia está falando que o Brasil tinha 33 milhões de crianças na miséria. Não sei nem se tem isso em crianças, né? O PT faz dessas coisas. Daniel Mendes, pré-candidato a vereador por Goiânia, muito obrigada pela participação, Daniel. Eu que agradeço sempre o convite da TV Capital, agradeço toda a técnica, a Aline e os nossos debatedores e você, telespectador, que nos acompanhou, que vai tirar suas conclusões e vai observar, pode olhar na internet, em sites confiáveis do governo, da ONU, que eu não estou inventando números não, tá bom? E é isso aí, gente, força!
Muito obrigada pela participação. Ó, Giselda, muito obrigada por participar aqui e abrilhantar o nosso debate. Aline, eu que agradeço a TV Capital, a toda a equipe, o Rafael, o Daniel. Agradeço e peço a você que anda nas periferias de Goiânia, anda nos lugares mais carentes de Goiânia que você vai ver a realidade. E rapidinho, ó, antes de deixar aqui, né, te despedir de você, eu quero deixar bem claro. No Sicoob você é mais que cliente, é parceiro. Como a maior cooperativa financeira do Brasil, oferecemos soluções personalizadas com taxas justas e atendimento que prioriza você. Junte-se ao Sicoob e descubra uma nova forma de prosperar. Vem ser mais com a gente. E eu quero agradecer você que nos acompanhou aí pelo nosso canal do YouTube, pelos nossos canais do Instagram. Muito obrigada pela sua audiência, pela TV Capital, pela Nova Betel FM. Você que está aí sempre junto. Muito obrigada pela sua audiência e nos encontramos na próxima semana. Até mais!